Há mais de 30 anos, na Quinta de Erva Moira, em Vila Nova de Foscoa, começou a vida profissional de João Nicolau de Almeida. A trabalhar desde essa altura na Casa Ramos Pinto, faz parte da sexta geração de uma família ligada ao mundo do vinho. Aqui esta com as diferentes figuras. Foi na Casa Museu de Erva Moira que descobrimos que, no início, as suas preferências eram outras. Comecei a estudar economia e o meu pai um dia, numa sala ao jantar, perguntou-me se eu queria estudar para a França enologia. E eu ouvi estudar para a França e aquilo soou-me bem. Enologia, naquela altura não sabia muito bem o que era, mas era relacionado com o vinho. Eu o vinho conhecia desde pequenino, farto de lavar pipas, farto de andar nos armazéns, portanto, toca andar. A mãe pertencia à família Ramos Pinto. O pai, Fernando Nicolau de Almeida, foi uma das grandes personalidades do vinho em Portugal. Criador do afamado Barca Velha, acostumou João desde jovem a beber Porto no fim das refeições. Neste caso, a conversa é acompanhada por um Quinta de Erva Moira Vintage 2007. Esta frescura, embora seja um clima quente árido daqui, isto transporta-nos uma frescura, uma intensidade de fruto que dá-nos uma frescura na boca e um volume, uma macieza e, sobretudo, um final que nos deixa respirar este fruto. Para acompanhar, nada melhor que trufas de chocolate preto. O facto de viver sempre no mundo do vinho deu a João uma ideia muito clara de como produzir os seus néctares. Conhecer a vinha, como conhece as teclas de um piano, não é? E instintivamente, por experiência, que já vamos buscar as notas que a gente precisa. Isso começa logo na vindima. E vamos tocá-las com mais força, com menos força, vamos tocar este acorde ou aquele, e depois disso há uma nova vida. O vinho não para ali, renasce de novo, depois da fermentação, e começa outro tipo de vida, ou seja, a música aparece outra vez. João considera o vinho do Porto uma obra única que é preciso ir acompanhando. Um vinho não é deixá-lo no armazém e daqui a 20 anos venho-te buscar. Não. É preciso um trabalho infinito, quer dizer, não há limite. É como não há limite. Quando nós temos o teclado à frente, eu com o teclado toco uma música, você com o teclado toca, com o mesmo teclado toca uma música totalmente diferente. É como a música, é como a pintura, é arte. Encontramos a maior expressão desta arte na sala de provas da Ramos Pinto, em Vila Nova de Gaia. Ana Rosas está a preparar o lote para o próximo Tawny 20 anos. Já utilizamos o 24, agora vamos usar um bocadinho do 1909 e estamos a falar em 1 litro, meio litro por pipa, em 660. É praticamente nada, mas muda completamente o vinho. Ana é responsável de enologia dos vinhos do Porto. É prima de João Nicolau de Almeida e partilha com ele a mesma filosofia na criação dos vinhos. Quase como deixar crescer os nossos filhos, acompanhando-os, mas sem lhes fazer grande coisa, só vigiá-los, que não tenham nada de mal, que não lhes aconteça nada, às vezes dar-lhe um divertimento, um vinho mais novo, ou precisam de alguma segurança, fazer uma baliza, portanto uma combinação de outros vinhos com um vinho mais velho, e eles vão aqui, envelhecendo, e depois tem uma característica engraçadíssima, que é única no mundo, mesmo os outros vinhos de blend, de baliza, como o champanhe e tudo, nunca têm este tempo. Tenho aqui vinhos de 1924, ainda em barrica, trabalhados pelo meu bisavô, pelo meu tio, continuam a ser por mim, pela próxima geração também será. Aqui o Soares, é engraçado também, a família dele sempre trabalhou aqui na Ramos Pinto, portanto isto vai-se quase passando por geração, nós vamos aprendendo aqui, todos uns com os outros. É a alma da Ramos Pinto, da família, das pessoas que trabalham, da vinha, da maneira como os fazem envelhecer, que é diferente das outras casas, não é melhor nem pior, é diferente. Descemos agora à garrafeira, onde repousam e envelhecem os portos vintage até à altura de comercializá-los. São engarrafados ao 2º ano e depois vêm para aqui, para este ambiente
constante, portanto isto mantém-se uma temperatura aqui à volta dos 16 graus, e é aqui que os vinhos envelhecem 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos. O vinho mais antigo que aqui podemos encontrar data de 1824. O último lançamento foi o Vintage 2007. Isto vai criando estas teias de aranha. 1924. Aqui é um vinho de 1890. Aqui é onde estão os vinhos dos deuses. São vinhos, evidentemente, que não são vinhos comerciais, mas são vinhos que se abrem para ocasiões especiais, para oferecer e partilhar este espírito dos deuses com pessoas que gostem. Atualmente, a Ramos Pinto tem uma gama muito variada de vinhos do Porto que se completa com vinhos do Douro e aguardentes. Tudo começou no final do século XIX. Foi fundada em 1880 por um jovem chamado Adriano Ramos Pinto, à época com 21 anos de idade. Quando o Adriano Ramos Pinto funda a empresa, ele funda já com o objetivo de conquistar o mercado brasileiro. Ele sabia que o Brasil era um mercado que estava pouco explorado na altura e, portanto, percebeu que aquilo era um furo em termos de negócio, e é isso que vai fazer. O êxito foi tão grande que hoje no Brasil, quando alguém pede um vinho do Porto, pede um Adriano. No novo Museu Adriano Ramos Pinto, com sede em Gaia, podemos conhecer toda a história desta casa, que desde 1990 está inserida no grupo francês Louis Roederer. Eu estava mesmo à espera disto. Eu só espero que não tenha ido ao vitral. Lá se foi o vitral. Alegria. Um brinde em homenagem ao fundador da Ramos Pinto. Foi um homem absolutamente extraordinário, com um gosto fantástico, fora do comum. Ele foi um visionário e que dedicou parte do seu tempo e investiu muitíssimo naquilo que hoje em dia nós chamamos o marketing e que era, na altura, uma espécie de arte publicitária. Arte que podemos ver impressa nas garrafas da Ramos Pinto, uma empresa com forte cultura familiar, em que o espírito de equipa é visível em todos os departamentos. O facto de ser uma casa centenária, uma casa familiar, e a sua estratégia, no fundo, quer dizer, cá em Portugal é de facto uma casa reconhecida pela sua qualidade e, obviamente, o tempo, o facto de ser uma casa centenária, fazemos 132 anos, joga sempre a favor, não é? É um sinónimo de segurança, é um sinónimo de consolidação. É na Quinta do Bom Retiro, em Valença do Douro, que é servido o aperitivo para acompanhar o Porto Adriano Reserva Branco. Passa pela madeira, por isso é que tem esta cor já oxidada, e é um vinho que dá muitíssimo bem para aperitivo e também com alguns pratos de entrada, deve saber bem fresquinho. Eu até vou beber um bocado para está bom, está bom. Uma coisa que era característica dos nossos vinhos da Ramos Pinto, tem um equilíbrio muito bom e um bom final de boca, que deixa um bom sabor na boca. A Ramos Pinto está presente em 85 países. Como se conquista um mercado tão competitivo? Pela diferença, pelo facto de aqui no Douro temos um terroir único, temos as nossas castas, temos a tal tipicidade que eu acho que cativa muitos clientes, que procuram uma coisa diferente e uma coisa única. Procuramos uma distribuição qualitativa e seletiva. Nós estamos, por exemplo, em França, um bom exemplo. Se pegares no universo de restaurantes com 3 estrelas e 2 estrelas Michelin em França, que há muitos em França, mais de 50% desses restaurantes têm Ramos Pinto nas cartas de vinhos. Ramos Pinto tem uma relação preço-qualidade imbatível e basta olhar aqui à volta e vês a dificuldade que é fazer uma coisa destas, não é? O vinho de Porto acaba por ser muito barato, não é? Porque nós andamos a plantar vinhas em pedras, em pendentes assim, com solos muito pouco férteis.
Um bom exemplo são os terraços pré-filoxéricos que datam dos finais do século XVII, onde João Nicolau de Almeida nos explica como começou a cultura do vinho. A parte nobre era ocupada pelo cereal, por batatas, enfim, meios de subsistência. E a vinha, havia aqui uns quadrados, uns furos, e a vinha era plantada na parede. Quando houve o acordo com os ingleses para a importação do vinho do Porto, o vinho do Porto desenvolveu-se muito para a exportação e então a vinha que estava num lugar secundário passou para o terraço, para o lugar nobre. É um museu, digamos, são as nossas pirâmides. A Quinta do Bom Retiro foi comprada pela Ramos Pinto em 1919. Produz uvas para vinho do Porto e é uma das propriedades mais singulares da região. Mantém ainda hoje a biodiversidade característica deste território. Temos aqui ao fundo uma mata que é de medronheiros, carrascos, siesta, esteva, ao lado oliveiras. E depois temos uma horta, que é nos vales, aqui no Douro, faz sempre hortas. Nós temos a quinta dividida em vários setores, cada setor tem um casal que toma conta dessa parte e é-lhes atribuído uma parcela para fazerem a sua horta e é engraçado que podemos ver a maneira como trabalham as pessoas olhando para a horta. A horta é o retrato, enfim, da maneira como é que o trabalhador trata o resto da vinha. Quem supervisiona a vinha na Ramos Pinto é Carlos Peixoto, responsável pela viticultura. Acompanha João Nicolau de Almeida numa das parcelas da quinta, onde se faz a reenxertia sobre vinhas velhas. O grande problema na instalação da vinha é que as raízes se instalem na rocha, não é? E se fôssemos plantar uma vinha nova, demoraria no mínimo 5 anos para... E sabemos que a qualidade das uvas produzidas por vinhas novas não é igual à produzida por vinhas velhas. Esta vai ser exatamente produzida por uma videira velha. E, portanto, isto chama-se uma técnica de enxertia em borbulha, em que se faz aqui uma incisão, pode ser em T, por exemplo, abre-se a pele e depois vai-se meter um gomo que se tira da madeira antiga e mete-se aqui. Portanto, depois protege-se, isto é para unir as partes da planta que vão gerar tecidos uma com a outra, portanto há um casamento perfeito entre os dois tecidos e esta fita tem uma função mecânica que é também sujeitar e ao mesmo tempo também proteger para a entrada de micro-organismos e coisas do género que eventualmente podiam e mesmo a questão da umidade. Isto quase que podemos contratar o INEM para vir aqui dar uma ajuda aqui a estas feridas. Noutro talhão da quinta, os trabalhadores experimentam 3 novos sistemas de condução. Aqui alguns que na altura ainda não estavam crescidos o suficiente. Procuram encontrar a melhor defesa contra as vagas de calor que hoje em dia a vinha sofre. Sendo a planta um ser vivo, transpira e consome muita água. Quanto mais folhas tiver, logicamente, também mais água vai consumir. Portanto, nós, ao reduzir a vegetação, estamos a diminuir a transpiração da planta e, ao mesmo tempo, estamos a gerir melhor as poucas reservas que há no solo. É claro que isto não tem só vantagens, não é? Porque nós, quando pensamos neste sistema de condução e com a vegetação desta altura, foi porque as plantas, para produzirem determinadas quantidades, têm que ter uma determinada área foliar, ou seja, é preciso folhas, porque as folhas são o motor da planta. Mas, entre termos eventualmente mais, mas em más condições, preferimos tentar ter menos, mas em melhores condições, sobretudo na parte da maturação. Portanto, aqui está a ver que para já, pelo menos, está tudo cobertinho. Isso é que é bom. Está tudo mais protegido. Assim. Houve uma seleção, ao longo dos anos, uma seleção empírica. Não havia o conhecimento científico. O conhecimento científico tem 30 anos aqui na região do Douro, que começou a entrar. Portanto, foi-se mudando, o conhecimento científico foi mudando a tradição para o científico. Mas chegou-se a um ponto de dizer que o científico não chega, quer dizer, não pode ser só o científico.
tem que ser um blend. Este blend existe também na adega de vinhos do Porto do Bom Retiro. O vinho é feito nos lagares, pisado a pé, depois vem para estas prensas que recuperamos, são prensas muito antigas e que têm uma prensa muito boa, dão vinhos muito bons, consegue-se muito separar a prensa e depois temos aqui um contraste moderno, que é o tal blend com a modernidade, que são cubas biodinâmicas, ou seja, isto é de cimento, portanto não é como o inox, de certa forma o vinho respira mais, não fica tão reduzido e tem forças de conexão dentro do vinho diferente de uma cuba retangular ou uma cuba inox. Há um movimento de baixo para cima e depois vai para os lados, faz com que o vinho fique mais homogeneizado e de certa forma mais frutado e mais elegante e fino. Ovos, mas de outro tipo, há na cozinha da quinta. Para o almoço, a escolha foi outra. O chefe Pedro Nunes vai preparar costelas de cordeiro com ensopado de feijão frade e cogumelos. É um prato forte, robusto, assim como eu, e de certeza vai funcionar bastante bem com o vinho. Vamos pôr isto bastante quente, que é para podermos selar. Isto vai dar aqui uns saltinhos. Vamos pegar nele e vamos fazer uma pequena crosta para que os sucos fiquem e não se vão embora, fiquem connosco. Esta junção aqui do alecrim dá-lhe um aspecto de campo que a mim me agrada profundamente. Já temos aqui no forno o tal ensopado de feijão fradinho com cogumelos selvagens. Aqui está ele, carnes com cebola, tomate, cenoura, etc, etc. Junta-se-lhe os chouriços, junta-se o feijão fradinho, deixa-se estufar bastante tempo e no fim mete-se os cogumelos e vai dar a tal sabor que eu lhe disse do outono, que vai funcionar muito bem para mim com o alecrim, que eu acho que vai ficar muito agradável. Ora bem, deste lado já está, vamos só dar aqui mais uma voltinha. Uma aqui, outra aqui, aí que está ele. 3 minutos nesta primeira selagem e depois vamos deixá-lo no fundo cozer, não muito, isto é bom, não muito cozido, mais que a 4 minutos, 5 minutos, repare, ele é alta, a carne é alta, tem uma boa camada de gordura, temos ali uma camada protetora que nos protege das asneiras que a gente vai fazer. Vamos misturar aqui a marinada. Eu vou pôr mais um pouco de porco, que acho que está a precisar. Temos ali um pouco de caldo de carne também. Vamos fazer aqui um pouco de barulho. E aqui está. Está pronto. Vamos ver. Este cantar é bom, quer dizer que a rolha está boa. O almoço no terraço começa com um prato de bacalhau, acompanhado pelo Duas Quintas Reserva Branco 2010. Vai com um bocadinho mais de orelha. Feito a partir das castas arinto, rabigato, viozinho e folgosão. A gama Duas Quintas, criação de João Nicolau de Almeida, surge em 1990 e é um dos primeiros grandes vinhos de mesa do Douro. Para harmonizar com o cordeiro, a escolha é o Tinto Reserva 2008. Acho que tem uma subtileza, uma coisa... Eu estava à espera de uma coisa mais pesada. Não é não. É muito... É light, não tem sabor a nenhuma coisa estranha, percebes? Que é uma coisa que me incomoda profundamente. Mas tem estrutura. Tem estrutura e tem leveza. Que é engraçado, o 2008 é isso, tem estrutura e tem leveza. O nome Duas Quintas surge do facto do vinho ser produzido com uvas provenientes das outras duas propriedades da Ramos Pinto, a Quinta dos Bons Ares e a Quinta de Erva Moura. É feito a partir das castas Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinta Barroca. Acho que temos uma maneira similar de preparar o vinho e de preparar a carne, que é não haver gostos que se sobreponham aos outros. O vinho, seja ele que fale, um equilíbrio entre os diferentes frutos e a leveza e a estrutura. De maneira que, olha, parece que acertamos esta para já, estamos 1-0. Não, um igual. Estamos um igual. Um igual. Vamos a penaltis, não vamos falar sobre isso, pelo amor de Deus. Para terminar, uma tarte de chocolate criada por Américo dos Santos. Só que em vez de a fazermos normalmente, montada, vamos desmontá-la e montá-la diretamente no prato. Creme de chocolate de leite, creme de cacau, natas batidas
amêndoas, massa folhada e uma especiaria que vem da Amazónia, a fava tonka. Tentei buscar o caramelo, os frutos secos. Aqui a fava neste prato é essencial, vai dar a harmonia no prato, vai dar a ligação. Com a amêndoa, os tais frutos secos, o chocolate de leite que tem os toques caramelizados. Um caramelo que combina bem com o Tawny 20 anos. Mas qual é o segredo dos vinhos da Ramos Pinto? O consumidor sabia que todos os anos conseguíamos manter uma qualidade. Isso é devido à nossa produção própria. Claro. Ou seja, nós vamos buscar todos os anos as uvas às nossas quintas, todos os anos tentamos melhorar. Eu acho que aquilo é uma questão da maturação das leveduras, aquele calor que veio. É na adega da Quinta dos Bons Ares, onde se vinificam os vinhos DOC Douro. O jovem enólogo João Luís Batista explica-nos as características deste projeto. A ideia da adega foi ter cubas mais pequenas para vinificar separadamente. Temos as cubas normais de inox, temos cubas com pisadores mecânicos, temos lagares de inox com pisagem manual, depois temos a área de reserva, que tem cubas de betão, balseiros de carvalho, temos ainda os lagares e temos outras cubas de inox. A ideia é conhecer as castas e o processo de vinificação e escolher o que para nós é o ideal. O perfil dos vinhos de João Nicolau de Almeida está bem presente quando os provamos. Equilíbrio e final de boca. Deixar a boca com aromas e um sabor a fruto prolongado. E esse sabor é que depois vai fazer com que a gente volte a buscar o vinho. É essa a grande preocupação, é que ao acabar o vinho, nos apeteça voltar ao vinho. Tal. Como é trabalhar com um enólogo deste prestígio? Está ótimo. Bastante fácil, se calhar a razão é por ser uma pessoa acessível, que ouve opiniões e está sempre a pensar. Basta ver a adega nova, acho eu, que é um bocado o retrato do Engenheiro João e da Ramos Pinto, que a ideia estes anos todos, não tem nenhuma receita. Continua a aprender, quer experimentar coisas diferentes. Atenção que isto é roriz da erva moira. Em 1976, quando o seu tio José António Rosas lhe lança o desafio, Erva Moira era uma terra virgem. Trouxe-me aqui. Eu olhei para a volta disto tudo, não conhecia esta zona, e ele, que era uma pessoa muito emocionada, virou-se: João, agora? E agora o que é que vamos fazer com isto? E eu olhei para ele, admirado, olhei para trás a ver se ele estava a perguntar a alguém. Não, estava a perguntar a mim o que é que íamos fazer. E eu percebi que era um desafio, era um challenge, era uma coisa de vida. E aceitei o desafio e foi preciso começar desde o zero. Foi preciso a imaginação do meu tio José António Rosas, perceber que aqui era um sítio para produzir vinho de alta qualidade. A quinta de Erva Moira tem 200 hectares, 150 são de vinha. Castas separadas por talhões, vinhas ao alto, o que permitiu a mecanização, maior densidade por hectare e a rega controlada foram marcos na viticultura doriense. Erva Moira revolucionou a mentalidade de ver a viticultura. Em 76 começámos a ver que havia, todas as vinhas eram no fundo um blend, era como o vinho do Porto, havia imensas castas e nós ainda hoje temos vinhas que têm mais de 40 castas e portanto começámos a achar que era importante, como todas as regiões vitícolas, ter menos castas para podermos conhecê-las melhor e estudá-las melhor. Começamos a fazer microvinificações que nos permitiram até 1981 selecionar aquelas 5 castas que nós considerávamos as melhores, não quer dizer que as outras não fossem boas, mas achávamos que eram as melhores para vinho do Porto e para vinho do Douro. São os cachos perfeitos. Cheinhos. A dureza desta terra e os cuidados com que este vinho é tratado fazem dele, segundo a Ramos Pinto, o mais humanizado do mundo. Não é fácil. Coisas que o Douro faz, que a gente não entende porque é que chegamos a este ponto,
É duro, é difícil, é quente, é frio, mas a gente está cá e se acaba uma coisa, começa-se outra e não há nada a fazer. Isto pega-nos aqui à terra, este xisto tem um segredo muito grande aqui e não há nada a fazer. Quem pega nele é para toda a vida. E assim é a alma do vinho da Ramos Pinto. Primeiro é o legado dos nossos antepassados, outro pilar é a produção própria. Quem toca estas duas pilares e quem faz realmente a alma é a equipe jovem que eu tenho a sorte de ter em todos os lados, na área da viticultura, da enologia, de marketing, enfim, de vendas. E eu já olho, enfim, de outro ângulo, mas vejo que realmente tenho muita sorte em ter uma equipe tão dedicada e a vestir a camisola. Isso é que é a alma da Ramos Pinto. No seguimento do pensamento do nosso fundador Adriano e seu irmão António, a Ramos Pinto tem sempre como objetivo manter a excelência dos seus produtos, a inovação e criatividade na apresentação dos mesmos. Tentamos fazer vinhos personalizados e, nesse sentido, este programa vem totalmente ao encontro da nossa maneira de estar no mercado tão competitivo. João Nicolau de Almeida, Ramos Pinto.